Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como você pode e deve montar um portfólio como grandes profissionais, um portfólio de ações bem diversificado, usando alguns conceitos muito simples, mas importantes que podem ser determinantes para o seu retorno. E a gente vai entender aqui que você pode sim ter um portfólio muito bom, bem diversificado, até melhor do que grandes gestores, usando alguns conceitos que a gente vai ver aqui nessa planilha, tá? A gente está gravando aqui em meados de abril de 2024, então a gente tem as informações mais recentes, tá? Então vamos dar uma olhada nessa planilha. O que a gente tem aqui, que a gente está conseguindo ver? A gente tem uma série de índices na B3, né? E a gente tem uma série de informações. Inclusive, essas informações eu passo todos os finais de semana nos nossos projetos, para quem é membro aqui da MSX, recebe sempre todo final de semana um estudo do final de semana, né? Para entender como está a sua carteira, o que pode melhorar, né? Utilizar nossos consultores aqui também para entender como a gente pode ter um portfólio bom de acordo com o seu perfil, tá? Então muita gente me procura para falar, Marco, qual que é o portfólio perfeito? Ele é um portfólio perfeito de acordo com o seu perfil, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, o índice de BDRs aqui na nossa bolsa na B3, tá? Então a gente consegue ver, Marco, mas ela está com retorno negativo, né? Então, ou seja, o retorno do último dia, né, aqui especificamente na sexta-feira, teve um retorno negativo, a gente consegue ver ele aqui, né? Então a gente teve um retorno negativo. Mas quando a gente olha o retorno dos últimos 12 meses, né, no índice de BDR, talvez esteja com um dos melhores retornos aqui na nossa B3, tá? Vamos fazer um filtro aqui para a gente entender essa classificação, né? Será que foi o melhor retorno nos últimos 12 meses? Né? Como é que tem sido? Então vamos colocar do maior para o menor. Sim, ó, foi o melhor retorno dos últimos 12 meses, tá? E aí a gente começa a entender um pouco o poder da diversificação. Então é importante a gente entender isso, né? Se eu olho um pouco para esse índice aqui, né? Marco, nunca ouvi falar desse índice, tá? IBSD. O retorno dele foi de 24,46% nos últimos 12 meses, tá? Então, a primeira coisa, eu vou apresentar um pouco dele, né? A gente tem ele aqui, é o índice Bovespa Smart Dividendos, né? Da B3. Então, a gente tem ele aqui para a gente ver, e a gente consegue ver que o índice Bovespa Smart Dividendos, né? Ele é um índice que é um resultado de uma carteira teórica de ativos elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nessa metodologia, com o objetivo, né, de ser o indicador de desempenho médio dos ativos das empresas listadas que se destacam em termos de remuneração dos investidores sob a forma de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tá? Então, quando a gente tem essa informação, a gente consegue ver que talvez a gente tenha dois índices de dividendos, né? A gente consegue ver esse índice Bovespa que a gente acabou de ver, né? E a gente tem na sequência o famoso IDIV, né? Então a gente tem o índice Bovespa Smart Dividendos, que para mim ele é o melhor para diversificação, e depois a gente tem o IDIV, né? Aí a gente tem uma série de outros índices que estão vindo bem nesses últimos 12 meses. Então, o índice imobiliário, ITEG Long, né, com empresas com boa governança corporativa. Temos vários índices. Outra informação importante aqui, pessoal, nessa planilha. Tem um conceito, né, que a gente chama, por exemplo, de volatilidade, né? Então aqui essa volatilidade é o inverso, né? Então vamos classificar aqui a volatilidade, quanto menor, melhor, né? Então vamos pegar menor, melhor, vamos ver quem tem menor volatilidade, tá? Então, por exemplo, o índice, vamos pintar de uma outra cor aqui, o índice de fundos imobiliários, né? A gente tem aqui o famoso IFIX. Então, o IFIX é um índice que traz essa diversificação. Como a gente está falando de renda variável, aqui apareceu o IFIX também. Então, é por isso que o risco de investimentos em fundos imobiliários ele é diferente do risco de investimentos em ações. Então, se você tem só ações, a sua carteira pode ficar muito volátil, oscilando muito. Se você inclui fundos imobiliários também, a sua carteira começa a diminuir e trazer maior previsibilidade, tá? Mas quando a gente fala de ações de fato aqui, a
a gente olha, por exemplo, para o índice de dividendos, né? Ou outro índice de dividendos que a gente acabou de ver, né? O índice Smart Dividendos. Então, esses índices aqui a gente consegue ver bem que eles têm uma volatilidade muito menor do que o Ibovespa, tá? Então, o índice mais famoso, mais conhecido é o Ibovespa, índice Ibovespa. Mas a gente vê que tem uma série de outros índices antes, né? Que tem essa volatilidade menor do que o Ibovespa, principalmente as ações de dividendos, tá? Então, você ter ações de dividendos também vai se traduzir em menores oscilações do seu portfólio como um todo, né? E a gente tem outros indicadores aqui que são importantes, né? Mas eu vou colocar aqui um outro filtro para a gente olhar um pouco da correlação, né? Ou seja, vamos ver se a gente acha que a correlação, quanto menor, melhor, né? E olha só que interessante, apareceu de novo os mesmos índices lá, né? A gente tem o índice BDR, né? Aqui o índice BDR, ele tem uma correlação, vamos pintar de uma outra cor aqui, uma correlação praticamente zero com o Ibovespa. Essa correlação ela está sendo feita com o Ibovespa, né? Então, a gente está vendo por aqui, né, essa correlação. Deixa eu ver se está aparecendo aí na tela. E aí a gente tem uma baixa correlação dos fundos imobiliários e também de outros índices também listados em bolsa. Então isso é muito importante, porque se você compra um portfólio, monta um portfólio, né, que tem a correlação muito próxima, né, a gente consegue ver aqui embaixo, muito próxima ao Ibovespa, você acaba tendo comportamentos muito parecidos com o Ibovespa. Para você melhorar a diversificação do seu portfólio de fato, como um gestor profissional, você precisa encontrar ativos que tenham essa menor correlação, ou seja, que tenham comportamentos diferentes, né, ou não tão iguais como o comportamento do Ibovespa. Então você precisa ter BDR, você precisa ter fundos imobiliários ou outros ativos, né, que vamos traduzir em diversificação. Então a gente acabou de ver aqui não só os retornos, né, são importantes, mas também um conceito de volatilidade, né? Pô, Marco, eu quero diminuir a volatilidade do portfólio. Não, eu quero aumentar a volatilidade do meu portfólio. Aí você vai começar a diversificar de fato e também a correlação. Não adianta também comprar um monte de ativo que vão dar todos eles muito juntos, né? Não, eu quero diversificar meu portfólio, tenham ativos que tenham menor correlação, comportamentos diferentes, como o caso da BDR, fundos imobiliários e outros ativos listados aqui, como materiais básicos, enfim, que tenham menor correlação com o Ibovespa, tá? Se não, caso você não queira fazer tudo isso, você compra um índice passivo de Ibovespa, um ETF, enfim. Mas a gente está aqui mostrando como você pode diversificar seu portfólio e ter um portfólio como os grandes gestores profissionais. Então você precisa entender da volatilidade das suas ações, né? Como é que elas estão oscilando, o risco delas, né? Risco de oscilação num caminho para cima e para baixo, e a correlação. E tudo isso, lógico, que vai também, no longo prazo, se traduzir em melhor desempenho, né? Tem um indicador aqui que a gente chama de Sharpe, né? Então isso também vai se traduzir em melhor desempenho em relação ao risco que você está tomando, tá? Então depois eu vou disponibilizar, né? Vou deixar o link aqui embaixo, se você está vendo durante esse final de semana. Nessa terça-feira a gente vai fazer um workshop, né? Te convido às 8 horas, se inscreva aqui no workshop para fazer parte e receber também, depois todo mundo que participar do workshop vai receber essa planilha aqui exclusiva para todo mundo que participar. Eu vou comentar um pouco mais detalhes no workshop nessa terça-feira. Caso você esteja vendo depois, também pode escrever no mesmo link e pedir para receber essa planilha exclusiva para você fazer o seu estudo também, tá bom? Qualquer dúvida, eu fico sempre à disposição e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!